Oi pessoal, tudo bem? Então, vou estar fazendo uma pequena demonstração desses terminais ou ponteira que comprei para instalar e interligar na alimentação das baterias e interligar com o meu inversor. Aqui eu utilizo nesse sistema de energia solar off-grid, a fiação ali e os disjuntores são apropriados, né? DC, fiação de 6 mm, desce, entra nesse barramento, do barramento sai 3 fios de 10 positivo que chega aqui e 3 fios de 10 que chega ao negativo. Ambos são do mesmo tamanho, o negativo está dando a volta ali por trás, mas ambos são do mesmo tamanho. Aqui na interligação da bateria, nesse momento está meio que uma gambiarra, né? O fio negativo está direto, ele é de 35 mm. Eu vou lançar dois aqui, ó, um de 35 aqui e o outro ali, né? Mas eu estava querendo colocar um de 10 em conjunto com esse de 35, porque eu acho fino para alimentar esse inversor de 3000 watts a 24 volts. E enfim, comprei esses terminais online no site da Shopee, chegou aqui e quando chegou eu tive um contratempo, porque pelo anúncio e pela descrição da caixa dá a entender que ele suporta cabos de 50 mm em ambos conector. No anúncio e na embalagem, né, condiz que ele tem esses dois terminais A e B, né? Porém, eles têm os tamanhos diferentes, ou aceitam o cabeamento diferente, né? Ambos são indiferentes. E um dá a entender que suporta cabo de 50 mm, como o anúncio, e o outro aparentemente suporta cabo de 35 mm. E isso que foi um contratempo aqui para eu efetuar essa ligação, né? Por isso que está desse jeito. No início, quando eu montei meu sistema, eu estava utilizando cabo de 16 mm e com esse terminal olhal. Eu não tenho o alicate apropriado para fazer essa prensa ou a conexão desse cabo, não. Mas não tem mistério, né? Com o alicate eu bati aqui as pontas, esmagando e prensando o cabo e enchi com solda, ficou muito resistente, não? E esses cabos de 35 eu comprei em conjunto com o inversor, porém eu tive que alongar o furo aqui para conectar a bateria, mas até então estava aceitável, né? Mas eu tive que cortar o cabo e conectar com esse disjuntor que liga e faz a proteção do inversor, né? E ali eu estava passando anteriormente, né, negativo e positivo. Só que esse disjuntor estava aquecendo e conforme a potência que você puxa, né, no inversor e a tensão no momento, né, esses cabos de 35 chega a ficar morno e o disjuntor estava ficando mais quente ainda, né? Mas isso é com relação à prensa ali que você faz, né, que esse tipo de parafuso, esse tipo de conector não é legal. E por isso que eu botei dois de 16 aqui e fiz um paralelo. E esse disjuntor é de 125, eu dobrei, né? Certamente tem que ser um de 125. Eu devo comprar um menor para ligar em paralelo, ou pela questão de custo colocar um fusível que é mais barato, né? Eu acho mais funcional e você, dependendo do modelo, você consegue apertar legal, né? E enfim, na minha concepção, o cabo ideal aqui tem que ser de 50 mm. Se fosse a 48, certamente estaria bem, né? A corrente iria cair pela metade. E enfim, eu consegui fazer aquela ligação e até então está me atendendo, né? Não ficou assim uniforme, tudo igual, né? Mas aparentemente, na medida do possível, está bem aceitável. Está curto aqui, né? Indo para o inversor. O meio ali tem dois de 16 e um de 10, e esses 3 de 10, tanto no positivo quanto no negativo, vem aqui do controlador, né? E aqui no positivo, que alimenta o inversor, tem 2 de 16 em paralelo, né? Passando e somando aqui também no disjuntor, e vai lá para o borne. Aquele fiozinho azul e preto que está descendo ali é o capacitor que montei com 30.000 micro, que também ajuda aqui na questão de pico. Quando você liga, né, um aparelho aí, consome a energia do inversor. Como eu falei, no início eu usava esse cabo 16, eu mesmo montei os terminais. Esse cabo de 35 comprei em conjunto com o inversor. Eles foram clipados, né,
conectado com o alicate apropriado, está show de bola. E como eu comprei esses terminais, eu preferi colocar todos iguais, né? Então essa aí foi a instalação que eu consegui fazer nesse momento, e o único contratempo que eu tive foi com relação a esses tipos de conectores que veio com um tamanho diferente. E para aqueles que, assim como eu, montou esse mega capacitor eletrolítico com capacitor basicamente normal, o ideal é que na hora que desligue e vá ligar o inversor, conecte uma lâmpada em série. Então eu fiz esse adaptador para acoplar aqui acima desse disjuntor. Anteriormente eu poderia descarregar, né, o capacitor e carregar. Eu ainda consigo carregar o capacitor utilizando esse adaptador, essa lâmpada em série, né? O negativo está direto, e aqui, como o positivo fecha, né, de um lado e de outro, eu consigo acoplar aqui e carregar o mega capacitor que montei e os capacitores também do inversor, né? E após ter efetuado esse carregamento, assim por dizer, correto, eu bato o disjuntor e ligo o aparelho normalmente. Então essa aí é a minha ligação nesse momento. Eu tenho dois controladores PowerMR de 60 A. Esse aqui tem dois painéis de 340 ligado em série, chegando aqui com um fio de 6 mm. E nessas entradas, tanto esse quanto o outro, eu utilizo um capacitor eletrolítico. Esse aqui é de 150, esse aqui é de 680, mas pelo que eu vi, ele estabiliza aqui um pouco a tensão. Na entrada desse aqui, eu coloquei dois fusíveis de 30 e um disjuntor DC na saída de 63. Os fios aqui abaixo é de 10, é idêntico a esse aqui, porém eu passei uma fita para simbolizar positivo e negativo, né? E ele vem aqui por baixo, interliga aqui com esse outro disjuntor e desce aqui também 3 fios de 10, positivo e negativo, é idêntico a esse, porém aqui eu também passei essa fita para fazer essa simbologia do positivo e negativo, né? Esses controladores, os fios que interligam aqui acima é o fio apropriado de 6 mm, porém aqui está com essa solda que eu vou em breve fazer essa modificação, colocar sem solda, porque fica melhor para fazer essa compressão do fio, né? E, enfim, aí sai aqui, né, dos disjuntores que alimenta a bateria, né, e entra nesse barramento, e aqui interliga e alimenta essa questão aqui de automação. E em breve eu vou estar mudando, né, porque esse balanceador ele vai funcionar só à noite, ligado a esse mini relé ou mini contator, né? Ele é duplo também, e eu vou deixar o comum ligado, né, para ligar só o balanceador à noite, e de dia vai alimentar aqui essa questão de automação com relação a esse detector de corrente. E aqui eu tenho a energia da concessionária externa ligada diretamente aqui. Aqui é a saída após o contator, então aqui pode ser concessionária ou energia do inversor solar, né? E aqui é somente energia solar, ela fica em paralelo com a entrada do contator. O contator eu posso desligar manualmente e utilizar a energia aqui dependente do inversor, ele pode funcionar independente conforme o detector de corrente, esse circuito que eu montei aqui. Eu também já fiz um vídeo dessa situação. Então saiu aqui, ó, do barramento 3 fios de 10, 3 positivo e 3 negativo, né? Onde chega aqui a esses terminais. Ambos fios são do mesmo tamanho, porém o preto está ali por trás, ligando aqui, ó. E aqui esse fio de 35 mm é o negativo, que ligo diretamente ao inversor. O positivo tem 2 de 16 que fica em paralelo com esse disjuntor de 125, e aqui ele interliga aqui com a bateria. Aqui é o meio da série das baterias. Aqui tem 2 fios de 16 e um de 10. Esse fio aqui abaixo, azul e preto, é um capacitor que eu montei com 30.000 micro, né? Esse fiozinho branco que tem esse fusível aqui que eu coloquei provisório é o meio do balanceador, né? Então eu já queimei um balanceador, por isso que eu estou fazendo esse sistema aqui. E aqui eu botei em paralelo com esse disjuntor, porque quando eu desligo esse disjuntor, ele corta o positivo e negativo do balanceador, né? Fazendo assim também faz a proteção do mesmo, e caso haja algum retorno, um consumo excessivo, pode acabar abrindo esse fusível. Então pessoal, esses fios fininhos, eu acho que o
ideal, ou pelo que eu vi aqui, o ideal é que solde para assim colocar e prensar aqui, né? Porque o fio é muito fino, dependendo do aperto que você dê, acabe rompendo ou quebrando o fio, né? E não fica legal. Esses fios da automação, todos os meus foram soldados. Eu também dei uns pinguinhos de cola quente para evitar algum curto, né? E enfim, esses aí soldado ou estanhado, né? Ficou bom. Agora esses fios aqui, pelo que eu vi, o ideal é que utilize o fio original mesmo, né? E eu tive o maior contratempo com relação a esse disjuntor, porque no início eu tinha estanhado as pontas do fio e não ficou nada legal, estava aquecendo, né? E pelo que eu vi, o ideal é você tirar a capa do fio e deixar o fio original mesmo e fazer a prensão. Não dobre o fio, não faça nada disso aqui, ó. Utilize o fio original para conectar ao disjuntor. Agora, com relação aos terminais, mesmo que utilize o alicate apropriado, eu gosto de soldar. Tipo esse aqui foi com alicate apropriado, mas eu prefiro jogar uma solda, porque depois de um tempo o cabo tende a ficar preto, né? Isso pode gerar um mau contato. E esses aí, esse terminal, ele aperta bem legal, né? Ao apertar esse fio, ele acaba comendo as pontas todas. E pelo que eu vi, o ideal é que passe uma solda por cima para assim apertar o cabo, né? Sem haver esse esmagamento, esse corte, né, dos fiapos do fio, né? E foi assim que eu fiz aqui. Eu dei uma solda somente na parte de cima para assim poder apertar bem esses cabos, né? Então esse aqui do meio, ó, são dois de 16 e um de 10. Eu utilizei as ponteiras maiores, né? Eu tive que fazer o manejo aqui, porque conforme os fios e a espessura eu tive que usar os terminais maiores e menores. Então pessoal, esses terminais que desce a energia do controlador são esses em azul, né? Então nos polos positivo e negativo geral, que dá a tensão do 24 volts, entrou dois conectores. Um vai para o inversor e o outro alimenta a bateria, né? Mas ambos ficam em paralelo, né? E o tipo da minha bateria, eu pude conectar os dois sem nenhum problema, né? A princípio deu, tá tudo certinho, né? O do meio só estou utilizando um, e esse do meio dá até para utilizar, né, a chave de boca para fazer o aperto. Mas aqui nas pontas, certamente vocês terão que usar esse tipo de chave aqui, ó, para assim fazer o aperto, né? Porque a chave de boca, pelo menos nessa posição que eu coloquei, ó, não dá certo. E aí você tem que ter cuidado para não encostar nos aparelhos, encostar no outro borne, né? Porque tudo isso é muito complicado, né? E aqui você não vai ter uma proteção de um disjuntor, né? Então pessoal, fiação de 35 mm, 50, é muito difícil encontrar e não é nada barato, né? E para contornar isso, certamente vocês podem estar utilizando 3 ou 5 fios de 10 em paralelo, mas certamente o terminal tem que aceitar toda a espessura desse fio, né? Certamente pode fazer isso sem nenhum problema, até mesmo porque esse inversor dentro, ele tem vários fios, né, interligados aqui nessa entrada, e os fios são interligados diretamente à placa, né? E aqui fora não seria indiferente, desde que esteja bem clipado ali, né, nesses terminais, ou no outro olhar clipado com alicate original apropriado, né? Ou faça na mão também, solde, né? O bom desse aqui é que você pode reaproveitar em outras ligações, né? O outro eu gastei um dinheiro e agora, como eu não estou utilizando, é cortar e jogar fora, né? E pelo que eu vi aqui, esses tipos de terminal atende super bem. O único contratempo é com relação a eles ter os tamanhos diferentes. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros relacionados, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera. Grande abraço.